Bom, muito bem. A gente vai começar o nosso estudo das 19 horas, como a gente sempre faz, não é? Fazendo uma prece, não é? Então vamos, nesse momento, nos unir em pensamento e em coração. Primeiro, agradecendo a espiritualidade por mais essa oportunidade que termos de nos reunir em nome de Jesus, para estudar as obras tão importantes que estamos estudando. Oramos e pedimos por todos os irmãos mais necessitados, irmãos doentes, internados em hospitais, clínicas, convalescentes em suas casas. Oramos pelas crianças órfãs e abandonadas, pela velhice desamparada, pelos pobres e miseráveis que têm o que comer, que não têm o que vestir, que não têm onde morar. Oramos pelos nossos irmãos vítimas de violência, qualquer tipo de violência, e pelos nossos irmãos que encontram-se em zonas de conflito. Também oramos e pedimos por todos aqueles que trabalham em função desses irmãos que tanto precisam. E assim, profundamente agradecidos por tudo aquilo que temos e por tudo aquilo que sabemos que ainda vamos receber. Nós oferecemos à equipe que nos acompanha as nossas melhores vibrações em forma de prece. Pai nosso, que estais nos céus e em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, meu Pai, o vosso reino, que é de amor e de bondade. E seja feita, Senhor, a vossa vontade, e não a nossa, assim na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, nossos erros e os nossos tropeços, na mesma medida em que vamos aprendendo a perdoar aqueles que erram e que pecam para conosco. Não nos deixeis, Senhor, entregues às tentações. Livra-nos de todos os males, porque temos a certeza de que não estamos sós, e que em vossas mãos, meu Pai, repousa todo o poder, todo o reino e toda a glória. Muito bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Não é esse próximo item dos estudos, quem vai coordenar e conduzir sou eu. Não é? O Antônio está hoje no cantinho, ele vai chegar um pouquinho mais tarde, mas ele vem também participar conosco. Muito bem, então vamos lá. A gente vai começar o estudo do item 4 do livro Espírito de Verdade, que se chama Simpatia e Bondade. Este capítulo remete ao capítulo 9 do livro do Evangelho, perdão, que se chama Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Na minha cópia digital do livro Espírito de Verdade, ele aponta o capítulo 9, item 7. Eu fui ler o Evangelho. Então, para mim, o certo é o item 6, não o item 7. Tá? Então, eu queria fazer primeiro, antes da gente começar, uma pergunta para vocês. Vocês querem se ater ao texto do Espírito de Verdade mais o item 6 do Evangelho, ou a gente lê o texto, conversa um pouco sobre ele, depois a gente lê o capítulo 9, que não é muito longo do Evangelho, inteiro, e retoma ele inteiro?
Qual é a preferência de vocês, gente? Qual é o capítulo Que é isso? Ah, pelo amor de Do Deus. Evangelho? Não, Do do Espírito de Espírito Verdade é mesmo. o item 4. Oi? Item 4 se chama Simpatia e Bondade. Ah, é que eu vou abrir ele aqui. Então, gente, o que vocês gostariam? Vamos de capítulo inteiro ou vamos só no item que se refere ao capítulo do livro? E qual é o outro livro que você falou? O Evangelho? O Evangelho, lembra, o livro Espírito de Verdade, todos os textos remetem a alguma passagem do Evangelho, Tá. não é? Então a gente tem feito a nossa dinâmica e a metodologia de estudo tem sido: a gente lê o texto do livro, conversa um pouco, vai no Evangelho, lê o item, estuda o item, volta no texto e estuda o Qual é o texto. capítulo do Evangelho? Capítulo 9. Então, Alexandre, eu perdi a última aula, Uhum, porque eu tive um problema de dentista, né? uhum. E vocês já leram todo o evangelho daquele capítulo? Foi tudo já? Foi. Nossa! É, Então, o Antônio tem uma dinâmica um pouco diferente da minha, é, Nilza, não, né? beleza, não. É que eu É. achei ainda que ia seguir aquele capítulo 15, né? Mas olha, para mim, o Alexandre, do Uhum. jeito que você fizer, eu acho que lendo o livro, né? O capítulo de Simpatia e Bondade, lendo ele dá para ter uma ideia, assim, depois para o item, né, do Evangelho. Não sei, para mim. É, eu acho que o capítulo 9 do Evangelho ele não é longo, tá? Ele tem só 4 itens. Ah, tá. Minha sugestão é que a gente olhe o capítulo inteiro, não é? Porque Sim. já que a gente está ali mesmo, né? Quando a gente fez, né? Quando a gente estudou o excesso, os excessos, lembra daquele texto lindo do André Luiz? Sim. A gente viu o capítulo inteiro do Evangelho. Não, não, pode ser o capítulo inteiro. Eu estava pensando assim hoje que você queria saber isso. Não, não. Hoje nós vamos. Hoje eu acho que o que vai dar tempo da gente fazer é a gente ler o texto do Certo. Espírito de Verdade, que ele é curtinho, e a gente. Eu gosto muito de começar assim, sabe, É. Nilson? Primeiro a gente lê e conversa, para entender esse texto. Isso Né? mesmo. Depois, semana que vem, a gente iria para o Evangelho, faria a leitura do capítulo inteiro, e aí volta no detalhe, estudando mesmo. E aí, no fim, a gente volta para o texto do Emmanuel, não é? E estuda em detalhe também. Pode ser assim para vocês? Para mim está ótimo. Então tá bem. Eu queria saber quem vai me ajudar com a leitura. Alexandre, Oi. agora vai ler a Simpatia e Bondade? Isso. Nós vamos começar pelo texto do É, livro, ah, Nossa Senhora, o Espírito de é. Verdade. Espírito da verdade. Eu sempre acho que é espírito de verdade. Eu posso É, ler, Alexandre, se ninguém vai ler, se o Faustinho não quer ler, eu leio sim. por favor, Nilza. Então vamos lá. O Antônio chegou ou não? Não, né? Ai- Ainda não. Ele está no cantinho, ele disse que vai Não chegar um parece que eu vi pouco mais ele tarde. agora. Então, beleza. Então vamos lá. Texto do capítulo 9, né? Item 6, simpatia e bondade. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres,
requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser, no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Emmanuel. Muito bonito, né? É isso aí, né? Muito bonito, não é? Eu gosto, né? Emmanuel ele vai estruturando o texto, né? Então ele começa, né? Falando, né? Que são duas, né? eh, São derivados do amor, né? Dois derivados do amor, a simpatia e a bondade. E aí ele explica como é na natureza, né? A necessidade, não é? Que todos os seres da natureza têm, né? De cuidados, não é? É muito interessante a gente pensar nessas coisas, não é? Porque as coisas são todas interrelacionadas na natureza e na nossa vida, não é? Então, né, se ele fala aqui, né, das árvores, se alguém não cuidar da árvore, como é que faz? Né, do broto, quando tá lá, se não regar, se não podar, como é que vai virar uma árvore frondosa? Né, o animal, aquele cachorrinho, não é? Se a gente não tratar com carinho e com cuidado, o que a gente vai ter é um animal, não é, que vai, não é, refletir os cuidados que ele teve, né? Provavelmente vai ser um cão, um animal mais feroz, não é, mais irritadiço, né? E ele fala do homem e da mulher, e ele fala do carinho, da necessidade de respeito, não é, e de compreensão. Eu acho muito interessante esses textos do Emmanuel, não é? Porque ele, na verdade, ele toca em algumas nuances do nosso comportamento, não é, que muitas vezes, não é, na maioria dos casos, a gente não consegue praticar. Não é? Que é o carinho para com o cônjuge, porque aí a gente tem que lembrar que essa questão dos núcleos familiares, das reencarnações, das necessidades de reajuste, o próprio Emmanuel explica, não é? Que os grandes processos de reajuste estão dentro dos núcleos familiares. Não é? A gente tem que realmente aprender a amar, não é? E a gente tem que, não é, se acertar com aqueles que estão bem pertinho da gente, por aqueles pelos quais a gente nutre um carinho muito forte, não é? E ele termina, né, dizendo, né, porque Emmanuel sempre acaba nos explicando que todo esse caminho, todo esse aprendizado, né, essa coisa desse amor que eu gosto de dizer que a gente ainda não entende qual é, né, ele acaba se refletindo para nós mesmos. E aí eu me lembro, não é, lá do livro Pensamento e Vida, não é,
aonde a questão da reflexão, né, que o seu comportamento, na verdade, reflete em você mesmo. Não é? Para a gente expandir um pouquinho, eu não sei quem estava aqui no domingo eu fui conversar com vocês lá no nosso cantinho, e é interessante, né, porque deve ter sido coincidência, né, mas eu falei de vida e, ah, oh meu Deus, e gentileza, né, e E é importante, né? Eu citei essa parte do cantinho, lá do livro Pensamento e Vida, porque no momento em que a gente, não é, age com simpatia e bondade, ou como eu chamei no domingo, com gentileza, não é? O que acontece é que a gente eleva o nosso campo vibratório. Aí vocês lembram lá, né, do pensamento e vida, de tudo que a gente vem estudando no curso de mediunidade. Também a gente eleva o nosso campo vibratório, e quando a gente eleva esse campo vibratório, a gente é capaz de se conectar com espíritos que vibram na mesma frequência, não é mesmo? São espíritos que também praticam a simpatia e a bondade, né? Ou ou a gentileza, como eu chamei no domingo. E no domingo a gente estava conversando, é muito interessante como são essas coisas da natureza, não é? Não sei se vocês sabem, ah, provavelmente vocês sabem, mas eu vou contar do mesmo jeito. A gente no cérebro produz dois hormônios que se chamam os hormônios da felicidade. Esses hormônios é a serotonina e a dopamina. Não é? Esses dois hormônios a ciência ainda não conseguiu replicar artificialmente, tá? Que são chamados e conhecidos como hormônios da felicidade. Eles fizeram uma pesquisa numa universidade no Canadá com um grupo de pessoas que sofria de fobia social, de depressão, não é? E qual foi o estudo? O estudo foi o seguinte: eles orientaram as pessoas a praticar atos de simpatia e de bondade e de gentileza. E depois de um período de tempo, eles descobriram que os níveis de serotonina e dopamina se elevaram no cérebro. Olha que coisa interessante, não é? Porque uma coisa é a gente falar dessa questão mais, né, espiritual, de questão de vibração, não é? Essa questão da gente se associar, né, a irmãos que pensam como nós, que aqui a gente sabe, né? Todo mundo aqui é lá da casa. Não, não é betamina e botamina, é serotonina e dopamina, Faustinho. E a, a gente, isso é uma coisa, né? Mas olha como a natureza é sábia e como Deus é sábio no momento da criação, não é? O nosso próprio organismo, ele naturalmente produz o hormônio da felicidade quando a gente pratica e se comporta da forma que Emmanuel descreve, não é? Isso é muito interessante, porque nós temos dois efeitos. Nós temos um efeito químico, não é? Físico, não é? E nós temos aqui, né, essa coisa né, da espiritualidade, das energias, da associação e de chegar perto da gente, né, e da gente se sentir bem fazendo as coisas, não é? Então, eu achei muito interessante, não é, a gente falar disso, foi por isso que eu fui conversar lá no domingo com o pessoal, porque é para a gente entender, não é, que esse negócio de transformação moral, como a gente gosta de dizer, ou mudança de comportamento, não é? Essa coisa da gente começar a, né,
se relacionar melhor, da gente, não é? Aprender a amar, não é? Porque é isso que Jesus veio nos ensinar. A gente ainda não conseguiu muito, mas a gente já conseguiu um pouquinho, não é? E isso tem benefícios de um ponto de né, maior, né? Tem um benefício efetivo químico no nosso organismo que nos traz bem-estar, né? E nos coloca numa posição de equilíbrio energético, não é, com a espiritualidade, que também nos traz bem-estar, não é? Então, quando Emmanuel descreve aqui, para mim é muito claro isso, né? Que ele está dizendo, olha só, a gente vive numa sociedade, a gente não tem como viver isolado e separado, a gente a gente foi criado para viver em uma comunidade, não é? É, isso é parte da escola, isso é parte das lições que a gente tem, não é? E para que a gente passe por essa escola, para que a gente consiga, né, passar por isso bem, é fundamental que a gente mude o nosso padrão de comportamento. Não é claro, cada um tem a bendita livre escolha, não é? E cada um age da forma que quer e da forma que acha que é a forma correta. Mas está cientificamente comprovado, não é? Que o bem-estar ele está associado a um tipo de comportamento que é o comportamento simpático, que é o comportamento bom, não é? Que é o comportamento gentil, não é? E aqueles que leem Kardec, aqueles que leem as obras de André Luiz, aqueles que leem as obras, né, dos grandes escritores, vão encontrar em toda a literatura descrevendo a mesma coisa de um ponto de vista espiritual, não é? Essa era a introdução que eu queria dar para vocês, mas eu queria saber o que vocês acham, porque eu quero todo mundo dividindo comigo para me ajudar, gente. Eu não tenho a mãozinha para levantar, não sei o que aconteceu com o meu. Não precisa, só abre o microfone. Então, eu acho que eu tenho que atualizar. Eu não sei, só tem a boquinha. Uma menina com a boquinha aberta aqui. Aí eu gostaria de compartilhar uma coisa, porque você falou algo muito interessante aí, que veio bater com uma experiência minha nesses. Acho que é nessa semana que passou, que inclusive eu tive que faltar no estudo. A gente, quando encontra uma alma encarnada, que é assim, toda gentileza, toda simpatia e bondade. E eu tive esse privilégio, porque não é sempre que a gente encontra, né? É, eu tive o privilégio de ser atendida, né, por uma dentista que é um amor de pessoa. Ela estava preocupada em fazer todos os canais da minha boca, porque era muito, né? Eu estou fazendo um tratamento, e eu preocupada também. Só que quando eu conheci ela, com aquela gentileza, aquela bondade, aquela simpatia dela, da família, porque eles trabalham num consultório onde o pai é também dentista, o marido é dentista, a mãe fica com a menininha. Eu achei aquilo um lugar tão abençoado que para mim trouxe isso que você falou aí. Você acabou de falar, eu não sabia direito que o nosso cérebro, quando ele, ele se encontra com essas virtudes, né? A gente fica feliz. Eu estava me sentindo tão feliz esse dia, uma felicidade de ter encontrado uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa. Você não tem noção. E você bateu agora com o que você falou. Eu falei, é isso, como é bom a gente encontrar pessoas que vibram na mesma, assim, que a gente, por exemplo, está numa mesma energia, né? A gente também se abre, a gente tem paciência, né? Porque eu fiquei 1 hora
2 horas e 20 minutos na cadeira, Ô, louco. aguentando, e ela se entusiasmando com o trabalho, fez direitinho, que foi muito difícil, um canal calcificado, e eu aguentando, e ela com muito esforço, com muita boa vontade de fazer um serviço perfeito, sabe? É algo assim, juntou tudo ali. Ela era uma pessoa simpática, uma pessoa bondosa, É. gentil, a, a moça também, né, a atendente. Então, reuniu ali um ambiente, uma psicosfera tão boa que eu trouxe ela comigo e ficou comigo. Um padrão energético que me deu felicidade, realmente. Tudo isso que você falou bateu, por isso que eu estou compartilhando, tá? Estou compartilhando, porque o que é ruim a gente fala, o que é bom também tem que falar, né? Então, Claro. eu acho assim, que eu recebi muito do que eu já doei, modéstia à parte, porque nem sempre a gente recebe, porque a gente sempre teve muita disposição em atender e fazer o melhor, né? Quando a gente faz isso, mesmo quando a gente não tem o retorno, a gente não tem, mas uma hora a gente recebe. Então, quando você recebe, é muito bom, muito bom. É muito bom ser bem atendido. Mas são coisas assim. Você disse várias coisas importantes, né, Nilza? Primeiro que, né, você chegou num ambiente bacana, mas você também estava se colocando à disposição para participar desse ambiente, Sim, não é? sim. Então isso é muito bacana, porque é aquela coisa da troca, não é? E vocês provavelmente, não é, estavam, né, num mesmo campo vibratório, o ambiente inteiro estava, não é? A pessoa que estava fazendo um trabalho que a gente sabe que é desagradável para o paciente, ninguém gosta de ficar 2 horas e meia com a boca aberta, alguém com Sim, um sim. motor dentro da boca, né, fez com que aquilo, né, acontecesse de forma leve, não é? E a pessoa, esse profissional, ele foi gentil, então, além de todo esse ambiente, né, de toda essa energia que estava, o próprio organismo dela estava produzindo, não é, Sim, esses hormônios, e ela estava feliz com o trabalho dela, você se sentiu abraçada, ficou feliz, não é? Provavelmente esses hormônios também foram produzidos no seu cérebro, o que deve ter aliviado o seu desconforto, aliviado o seu incômodo, sua dor. Isso é muito interessante, porque se a gente parar para pensar no contrário, não é? Qual que é o contrário? O contrário é o bendito mau humor, não é? isso, mau humor. Isso. Né? Que é assim, você chega em algum lugar, aí você diz, isso já aconteceu com todo mundo, você chega no lugar e diz bom dia, aí você sempre tem alguém que é engraçadinho e resolve falar bom dia por quê? E acha isso É, engraçado, não é? é. Sempre tem um engraçadinho que faz isso, não é? E essa questão do mau humor, não é? É, as consequências dele são exatamente o oposto dos benefícios que a gente está conversando, não é? Isso é porque, assim, se chega eu fico pensando, quando chega um cliente que você vai atender, que você fica preocupado e a cara já é feia, e mau humor, você já vai mudando a sua energia. Eu passei muito por isso. Quando você vai, eu trabalhei na área da saúde, quando você chegava num paciente para pegar uma veia, e o paciente já começava falando assim: ah, a minha veia é difícil, não adianta pegar essa daí, tem que pegar essa daqui, e não sei o quê, e com aquela cara, pronto, ali a coisa já dava nó, já dava nó. Então, aí você entrava em oração, pensamento positivo, porque senão você não pegava mesmo. O pensamento é verdade, é verdade. Então, eu falava assim: não fala que a sua veia é ruim, sua veia é ótima. Aí a coisa ia, sabe? Não fala que a sua veia é ruim, sua veia é ótima. Vamos dar um tempo para ela, vamos conversar com ela, pá,
pega. Mas se você entrar na energia daquele paciente que está de mau humor, que nem fosse a dentista, eu fosse falar, ai, como é que vai ser esse tratamento? Ai, eu tô com medo, não sei o que, pronto, aí já quebrou tudo. Mas eu entrei dando risada, fui falando com ela me deixou bem, e isso tudo aconteceu. Foi uma coisa muito bacana, sabe? Muito mesmo. Muito Estou falando bom. demais já. Imagina, ninguém aqui fala demais. Faustinho, fica à vontade. Nilza, Sim. Nilza, se você fosse tirar sangue do meu pai, ele ia olhar para você e falar assim: quero ver se você pecou hoje. Porque ele tinha, a veia dele era muito fininha. Era difícil de pegar. Então, cada vez Era uma linha, não era uma que linha? estava no laboratório, ele falava assim para a pessoa: vamos ver se você pecou hoje. E se doer, você pecou. Mas assim, era brincadeira, né? Mas, ouvindo o que vocês comentaram, realmente, Nilza, é uma diferença muito grande quando você tem que passar por um procedimento e você vai com tranquilidade e com serenidade. Uhum. Porque a pessoa que vai te atender, ela sente isso automaticamente. Ela sente essa vibração sua. Ela sente a paz que você transmite para ela, a serenidade, a confiança que você transmite para ela. Ela sente. Então, ela demonstra dessa forma que essa dentista demonstrou para você. Nós ficamos amigas agora, nossa, Quem, amigas. quem tem um pouco de intimidade com o Bonilha, intimidade não, desculpa, quem tem um pouco mais de sensibilidade e vai no consultório do Bonilha, percebe isso. A família inteira dele atende. Ele, os filhos e as filhas. Então, eles têm, assim, uma vibração muito boa. Né? Tem uma vibração muito boa. Mas hoje eu estava indo para Campinas de manhã, num horário bem tranquilo, bem sereno, era mais ou menos 15 para 7 da manhã. Né? A fila estava parada aqui no portal medieval de Paulínia. Então, eu estava refletindo, porque eu ouvi a palestra do Alexandre ontem, eu vi ontem, depois que eles postaram no YouTube. Até preciso conversar com eles, porque eles precisam abaixar um pouco o volume da mesa, porque ela sai bastante irregular o som, a voz. Depois se ouve para você ver como é que ficou, Alexandre. Eu ia assistir, eu não assisti ainda, vou assistir, porque eu não pude assistir. E aí eu estava refletindo sobre isso, né? Estava refletindo, na verdade, sobre o quê? Sobre o gosto. O gosto, né? Então você tem um gosto para alimento, você tem um gosto para cor, você tem um gosto para um sabor, você tem um gosto para um cheiro, né? Você tem um gosto para atitudes de outras pessoas, você tem um gosto para falas, de uma maneira geral. E como é que a gente, eu estava pensando sobre isso, como é que a gente pratica isso? Porque na hora eu pensei, peguei o exemplo do meu pai. Né? Meu pai, ele temperava tudo com cebola. Mas ele não podia morder um pedacinho de cebola. Se fosse um pedacinho assim, ó, pequenininho, ele mordesse, acabou. Ele punha tudo para fora. E ele temperava tudo com cebola. O arroz, o feijão, a carne moída, tudo que ele fazia, ele temperava com cebola. Só que ele cortava bem fininho. Tinha que moer, né? Isso em virtude do quê? De quando ele era menino. Que o tio dele, ele comprava plantação de cebola e ele e o primo ficavam enrestando a cebola. E o que sobrava eram as cebolas podres. E aí ficava jogando um no outro e acabava mastigando. Então ele pegou. Aí,
que acontece com isso? As pessoas que não conhecem, não entendem. Então, a gente precisa aprender a entender isso. Aí ele ia nas festas, a pessoa, olha, seu Fausto, come aqui uma coxinha, come um salgadinho. E ele, muitas vezes, ele abria e olhava dentro para ver se tinha cebola. E algumas pessoas ficavam inconformadas. Você percebe que a gente tem que aprender a ter esses cuidados para poder ser mais bondoso e simpático? É. É uma coisa boba, não é? É boba. Não é? Aí eu vou na sua casa, Nilza, você vem lá e assim e me oferece, né, uma saladinha de maionese, oferece um pedaço de pizza, aí eu vou olhar e falo assim, Nilza, obrigado. Mas como? Tão bom. E aí, e por que eu não comi? Porque eu vi que tinha ovo cozido. Eu não posso comer ovo cozido, eu ponho fora. A Natália, às vezes, estava aqui em casa almoçando, ela estava comendo ovo cozido, aquele cheiro do ovo cozido, eu tinha que sair da mesa porque me embrulhava o estômago. É. Ixi. Então, aí eu vou dizer para você, muito obrigado. Mas, Fausto, nossa, sabe, Alexandre, Fausto, mas ele não quis comer um pedaço de pizza, Alexandre, mas estava tão bom. Não entendo o que aconteceu com ele. E aí, por causa de um gosto, a gente acaba sendo antipático, é isso? Não é isso que você quer falar? Não. Como que você, né, se sente que uma pessoa que você ofereceu e ela não quis? É. Então, tem gente que compreende, ela entende, ela respeita. Não importa o motivo. Então, são exercícios que a gente faz. Né? Da mesma coisa, você chega, né, o Alexandre, por exemplo, a Beth não gosta de roxo. Ela teve uma situação difícil quando nós mudamos para Sorocaba. Ela foi visitar a igreja matriz. Quando ela abriu, ela deu de cara com Cristo na cruz, com um manto roxo em cima. Ela fechou as portas e voltou para trás. Por quê? Ela tem uma aversão ao roxo. Então, quem não conhece, não sabe o que está acontecendo. Mas não precisa saber. A gente precisa aprender a ser simpático, bondoso e respeitar. São exercícios pequenos que a gente começa a fazer na nossa vida para chegar nesse ponto, né? Que ele fala aqui, ó. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor: a simpatia e a bondade. A simpatia e a bondade depende do quê? Do nosso sentimento. Então, mas das coisas mais simples. O Alexandre vai e compra uma moto. Mas você é burro, rapaz. Por que você comprou esse negócio? Por que você fez isso? Você não tem cabeça, você não tem juízo. Para. Né? Então, veja, nós estamos indo de uma coisa simples para uma coisa no extremo. As pessoas costumam dizer assim, a moto é perigosa. A bicicleta também é. Aonde está o perigo? De quem usa. Aconteceu um fato comigo, lá na década de 70, em 75, 76, eu estava fazendo cutuca. Naquela época tinha um colega, o pai era muito rico, tinha empresa e tal, e o filho pediu na época uma moto para ele. A moto mais potente no Brasil era a CG 125. O pai não quis dar e deu uma Caloi 10 para ele.
Ele foi com a bicicleta para a escola, para o Cutuca, e o pai estava com o carro lá fora, esperando ele sair. Ele queria ver o filho andando de bicicleta. O menino saiu do portão do Cutuca, a hora que ele entrou, a roda de trás entrou no meio do paralelepípedo, travou, ele caiu e bateu a cabeça na sarjeta. Então, eu fiquei refletindo sobre isso, né? São essas coisas pequenas que você vê, olha, ele continua aqui, ó, a árvore frondosa e plena de vigor, ela solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. Quais são as suas propriedades vitais? Além de ela tirar disso, do vento e do sol, energia, ela ainda fornece a sombra para outros animais, para o ser humano. Aonde ela fornece a sombra, o chão é mais úmido. Os animais que dependem, os insetos, ou o que seja, que dependem daquela umidade, sobrevivem ali. As folhas dela caem, eles se alimentam disso, e um vive em conjunto com o outro. Isso está mais do que explicado. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra. Só da terra? A gente estava, há algum tempo atrás, discutindo isso com o Eduardo, refletindo sobre isso com o Eduardo, sobre o sentimento dos animais, né? Então, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. Uma pessoa que acha um animal na rua, recolhe, cuida, pode ser o animal que for. Ele cria um vínculo de amor com aquela pessoa enorme. E o que é que o animal tem de diferente de nós? Ele não tem raciocínio. Ele tem instinto. Então ele dá esse instinto dele de carinho, de amor e de bondade sem discriminação. Não importa se você é branco, preto, rico, pobre, não importa para ele. O que ele recebeu de você, o que foi? Um carinho. O Genivaldo estava com os passarinhos há algum tempo atrás, e ele tinha um que ele deixava a porta da gaiola aberta. Ele saía, dava uma volta, voltava. Às vezes ele estava sentado lá na cadeira, ele vinha, sentava no ombro dele, subia na cabeça, ficava bicando. Por que isso? Então, tudo isso passou na minha cabeça, porque eu demorei 50 minutos para chegar em Campinas hoje, né? Então eu fiquei pensando sobre isso, e é exatamente tudo que está escrito aqui, Alexandre. Quando você vai na casa de a gente está vendo isso nesse grupo da segunda-feira que vai transmitir passe. E quando você chega na casa de uma pessoa que você vai ter o dia da paz, tem gente que abre os braços para você. Ela abre os braços. Porque você não vai lá só levar o passe para ela. Você faz uma oração na casa, mas você leva um abraço. Você empresta seu ouvido. Você empresta seu olhar. É isso que você falou, Nilson. Se você foi na dentista, você chegou desse jeito, ela percebeu, ela sentiu. Ela falou, nossa, estou tranquila. Como você falou, Alexandre, 2h30 com a boca aberta, é duro. E às vezes até sem poder falar. E ela, é difícil. Ela também fica aflita por isso. Mas quando ela sente a sua confiança, ela se serena.
Mas ela fez um trabalho perfeito. Ela sofreu, mas ela queria fazer o melhor dela. Isso foi, assim, quando você vê muito, assim, uma honestidade, uma reunião de coisas boas numa pessoa, você fica até 3 horas, 4 horas de boca aberta, sabe? Mas chega lá e começa, fala assim para ela, doutora, vai doer. Já vai demorar muito? Ah, mas vai acabar tudo hoje? Como é que ela fica? Ela fica nervosa, ela não sabe por onde começar. Bom, gente, vamos voltar um pouquinho para o nosso texto, que a gente já está saindo bastante do tema, né? Eu acho que não está, não. O importante aqui, eu acho, sim, que assim, a correlação, né, Faustinho, que tem entre todas as coisas que você estava dizendo, que é a própria natureza, não é? É muito bacana essa coisa da relação, né? Tudo precisa de cuidado, tudo precisa de bondade, tudo precisa de simpatia. Não é uma coisa, não é interessante, né? Porque a árvore que precisa do sol, que precisa da água, que precisa de alguém que vai cuidar da mudinha, para ela poder se tornar uma árvore, é o animal que precisa de cuidado, somos nós que precisamos de cuidado, não é? Somos nós que precisamos de cuidado também, não é? E isso tudo é importante. E você, Faustinho, como você disse, a gente tem que começar pelas pequeninas coisas. Lembra lá do texto dos excessos, né? Que o André Luiz nos ensina. Como é que a gente começa a fazer, né, a caridade, começa a mudar a nossa relação com as coisas materiais. É por aquilo que a gente tem sobrando, porque a gente ainda não está no nível, não é, de poder, né, dar o próximo passo. Então a gente começa pelos excessos. Aqui, Faustinho, eu concordo com você. A gente tem que começar do comecinho. Sabe o que que é o comecinho? Às vezes é só um sorriso para alguém, né? Porque essa coisa de você ser simpático, gentil, não é? Fazer a gentileza. Eu gosto muito da palavra gentileza, acho uma palavra bonita, né? De você fazer essa gentileza, né? Que seja um sorriso, não precisa dizer nada, Faustinho, não é? Quantas vezes, né? A gente, né? Não precisa, às vezes é só de um sorriso, de alguém que escute aquilo que a gente tem. Eu acho que é isso que é um pouco que Emmanuel vai nos explicando aqui também, né? Então, essas coisas são muito interessantes, porque o nosso comportamento tende a ser sempre um comportamento de crítica, né? No meu núcleo familiar, pelo menos, é sempre um comportamento crítico das pessoas, não é? A gente, quando a gente tem uma opinião, as pessoas sempre divergem dessa opinião, não é? E sempre são motivos para discussão, não é? Então, é difícil. É difícil, por isso que está aí a intolerância, né? Essa loucura que é a vida que a gente está vivendo, né? Eu acho que a gente tem que começar devagarzinho mesmo, respeitando, né? Quando a gente. Eu passo pela mesma coisa que você do ovo, Faustinho, eu passo com álcool, né? Porque eu não bebo, eu sou abstêmio já há muitos anos, tá? Eu não bebo porque eu me sinto muito mal quando eu bebo, me dá enxaqueca, viu, Faustinho? Isso para mim é ensinamento dos espíritos. Vai, bebe pra você ver só. Aí me dá enxaqueca. Né? E assim, você já experimentou ir num churrasco com cerveja e não querer tomar cerveja? Você tá com o microfone fechado. Como é que é, Alexandre? Você já experimentou ir num churrasco que tem cerveja, os caras compram aqueles barril de chopp assim, gigante, e a pessoa te oferece e você não quer cerveja? Já. Sabe? É, as pessoas passam para o nível do desagradável, É. né? Né? Então é assim, você falou do ovo, né?
seu Fausto com a cebola. Eu tenho um problema sério, porque como eu já passei várias vezes por essa situação desagradável, eu tenho que avisar as pessoas, eu não bebo. Então, se vocês ficarem insistindo para mim beber, eu não vou aceitar e eu vou embora se eu não me sentir bem no ambiente. Né? Então, né, olha a falta de simpatia e de bondade, não é? Então, Então, vai lá. é porque você tem que se proteger também, né? Porque se você bebe, você sai, aí você. Se você recusa, acham ruim. Se você bebe, você extrapola e acham ruim. Então é preferível você fazer o quê? Se retirar, ficar fora, se preservar. E pronto. E deixe que fale. Não é? É, E, e é uma loucura, gente, porque olha, se vocês pararem para pensar, no momento em que você chega no ambiente, não é? E acontece esse tipo de efeito, o que acontece é que você recebe uma carga pesada de vibrações, não é? Não é? Então, assim, exatamente. você fica entre a cruz e a espada. Eu fico entre a cruz e a espada. Ou eu bebo e tenho enxaqueca, para ninguém encher a minha paciência, ou eu não bebo e recebo, né? Porque aí vira um ambiente como um todo, porque na sua grande maioria as pessoas têm o consumo social do álcool. Tudo bem, não há problema. Mas aí vira motivo de chacota, motivo de piada e aquelas coisas. E a gente recebe isso, não é? Então, isso aqui a gente está vendo o outro lado, né? Porque o Manuel fala das coisas boas, né? Aqui no texto, né? É isso mesmo, Alexandre. E aí que está, né? Então, a gente, como tendo esse tipo de sentimento, a gente toma cuidado quando as pessoas estão nos visitando, né? Então, para a gente que não cometer isso que fazem com a gente, para a gente não agir da mesma forma. É, Eu estava ouvindo uma palestra ontem interessante, uma história que a Maíse estava contando, a Maíse Braga, sobre o Chico, né? Que um pastor indignado com ele, né? Porque o pastor disse assim para ele: mas Deus não te ama, porque você é pobre e quer ser pobre. Ele me adora, porque eu levo a palavra dele e ele me dá tudo. Ele me dá casa, me dá carro, me dá dinheiro, me dá um monte de coisa. E o Chico só ouvindo. Quer dizer, veja, né, o que é a diferença de pensamento. Então, nós que temos esse conhecimento, é o cuidado que nós temos que tomar, que é o que Emmanuel ensina, que foi o que Jesus falou lá atrás. Amai-vos uns aos outros. E o amai-vos uns aos outros começa com essas simples coisas. Né? é Começa isso aí. com simples coisas. Então, por exemplo, uma maneira que você pode, você vai na casa da pessoa, vem cá, Alexandre, toma uma cervejinha. Aí, se você tem uma certa intimidade, você chega, pega no rosto dele, ô, oh, meu querido, hoje eu não posso. Oh, bem, meu anjo. Dá assim um abraço. Você desmonta a pessoa. É, Você desmonta. Um gesto fraterno. Um sorriso. Né? Então, se meu pai chegasse para mim e falasse assim, quero ver se você pecou, ela vai tirar sangue dele. Ah, seu Fausto, fica tranquilo que eu vou dar um jeitinho nela. é isso, é isso. Acabando o nosso tempo aqui, Faustinho, mas é isso, é agir com simpatia e bondade. Essa solução que você deu é fantástica, né? Você vai lá, abraça a pessoa e fala, hoje eu não posso, e dá um beijo na pessoa, e aí você desmonta, né? Com essa simpatia e com essa bondade, com gentileza, né? Como a gente conversou no domingo. Fico feliz de saber que você assistiu, espero que você tenha gostado, viu, Faustinho? E, e, e semana que vem a gente vai entrar no Evangelho. O Evangelho é um pouco mais, eu diria, nesse Rigoroso. capítulo, é um pouco mais duro que o Emmanuel, né? O Evangelho vai
pegar a gente de jeito nessa questão do nosso comportamento, quando ele fala, né, sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vai ser muito bacana. Então a gente já fica combinado que a gente começa pela leitura do item do capítulo 9 inteiro do Evangelho, e depois a gente volta ao Evangelho no detalhe, sempre lembrando do texto do Emmanuel. Sempre lembrando do texto do Emmanuel, que é, não é, uma lição para nós. Como todos os textos desse livro, né? Como toda boa literatura espírita, né? A gente lê um parágrafo e se deixar a gente fica meses falando, não é? A gente vai aprendendo devagarzinho. Muito bem. Faustinho, você faz a prece de término desse estudo e início do próximo? Amado Mestre Jesus, como poder ser grato? O Senhor nos abençoa com a sua luz e com o seu calor, iluminando as nossas mentes e aquecendo os nossos corações. Envia esses teus trabalhadores abnegados em nosso auxílio. Agradecemos porque iluminastes hoje o Alexandre e a todos que participaram do curso e a todos aqueles que receberam as vibrações pelo Alexandre dedicado. Também agradecemos e pedimos que o Antônio possa ser também da mesma forma, sua mente iluminada e seu coração aquecido, com todo o seu amor e a sua bondade. Que ele possa nos trazer, Senhor, os melhores ensinamentos para o nosso progresso e para a nossa evolução. Que a sua paz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja.